Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, conversando hoje com Sérgio Queiroz, ele que é pré-candidato ao Senado da República pelo PRTB, pastor, procurador, ele está aqui, na verdade, na condição de pré-candidato. Você que quer fazer perguntas aqui ao Sérgio Queiroz, vai aí no @TV Arapuã, tem aí essa postagem, esse videozinho chamando para a entrevista de hoje. Vai aí, faz tua pergunta, também aqui pelo @LuizTorresPB, também no direct eu consigo também colher aqui algumas perguntas, já agradecer as pessoas que estão acompanhando. Geraldo Garçom, lá do Altiplano, obrigado aí, tá acompanhando, mandou uma mensagem já aqui. Sérgio Queiroz, você vai fazer uma grande festa de aniversário de 50 anos essa semana, é isso? Não, não é uma grande festa, é uma celebração mais espiritual, é um ajuntamento de irmãos para a gente celebrar, mas é mais um culto mesmo, uma celebração cristã, que vai ser lá no Paço dos Leões. Alguns amigos organizaram, só me avisaram da festa, né? Mas será lá no Paço dos Leões, vamos tocar umas músicas, fazer umas orações e agradecer a Deus pela vida, é isso que a gente vai fazer. Você imaginaria que chegaria aos 50 anos diante desse desafio? Não, não imaginaria jamais e nem nunca sonhei, né? Eu idealizei que meus 50 para frente fosse dedicado ao ensino mesmo. É tanto que eu terminei um pós-doc em Direito, começamos uma faculdade de Direito na Fundação Cidade Viva e eu já estava dando aula na primeira turma e veio essa mudança de rota. Eu não esperava, sinceramente não esperava, mas entendo que recebi uma missão divina e missões divinas, elas são obrigatórias no meu coração, não existe uma opção de dizer não, eu tenho que segui-las. Senadora Daniela Ribeiro, se eu lhe perguntar objetivamente, claramente, você gostaria que ela fosse candidata ao governo da Paraíba, para que você pudesse abrir esse canal de diálogo? Olha só, eu imagino que quanto mais gente vindo ao cenário dos debates e dando opções a mais de escolha às pessoas, melhor. Ela foi uma senadora muito bem votada. É óbvio que ela tem apoiadores e tem também seus opositores, especialmente dentro, hoje, né, muita gente aí talvez do campo bolsonarista, né? Mas tem muita gente que gosta dela. Eu, pessoalmente, acho uma senhora inteligente, muito cordial. E eu creio que a vinda dela, uma candidatura dela, traria mais opções ao público da Paraíba nas suas escolhas. Você fez uma enquete recentemente, ou sua assessoria, e incluiu o nome da senadora Daniela, não é isso? Eu incluí o nome de pessoas que eu entendi estar dentro de um campo mais à direita. E por isso eu incluí ali o Nilvan, incluí o Pedro, incluí a senadora Daniela. Por quê? Porque até um dia desses ela estava no PP, né? E o PP é um partido da base do presidente. Então eu a localizo dentro do espectro mais à direita. Coloquei também um eventual nome do próprio PRTB, um ex-deputado, Major Fábio, também ali naquela enquete, né? E tentei entender o que os meus seguidores pensavam daqueles 4 nomes. Mas em ela sendo ou podendo ser, você gostaria de estar na chapa sendo aí, fazendo essa dobradinha, inclusive uma dobradinha geográfica também, Campina Grande, João Pessoa, com a senadora Daniela? Olha só, Luiz, eu tenho entrado nessa estrada muito solitário, no sentido de talvez entender que o meu caminho seja de um ermitão na política, um solitário mesmo, que vai aí seguindo passos, quebrando pedras, derrubando muros. Uma eventual composição com a senadora, caso isso passasse de especulação, porque até o momento são especulações. Mas você nunca teve com ela? Você já teve com ela? Não, já tive várias vezes vindo de Brasília para cá, indo de Brasília. Agora, nunca tive nenhuma reunião de convite para estar junto com ela em uma situação dessa. Até porque algumas coisas eu creio que precisariam se ajustar muito, né? Uma das coisas que eu não quero é deixar de seguir a minha orientação de ideias
no sentido de ser alguém no campo mais à direita, portanto, que mesmo não sendo do partido do presidente da República, eu entendo que uma continuidade faria muito bem para o Brasil, especialmente na questão das reformas. Então seria muito esquisito compor uma chapa majoritária que eu tivesse uma dissonância nesse aspecto. Eu acho que isso é uma barreira quase... é muito difícil de ser transposta a essa altura. E uma outra coisa seria uma consulta muito sincera ao partido, ao presidente do partido, à executiva do partido e também aos meus apoiadores, porque eu posso dizer hoje que, embora seja pequeno, mas eu comecei um novo grupo político, né? Estou tentando alinhar as ideias com todas as pessoas que têm andado comigo. Tenho tentado ser um pedagogo daquilo que eu creio na política. Então, eu acho que é uma hipótese muito, muito remota mesmo, isso vir a dar certo. Eu creio que o PRTB terá o seu próprio pré-candidato ao governo. Eu ia perguntar exatamente isso, mas você espera isso até quando? Essa questão de fazer essa composição, essa indicação? Eu estava então, bem, eu vou usar um termo bem paraibano, eu estava tão agoniado com isso, mas eu não estou mais, sabe por quê? Porque eu olho para o governador, por exemplo. Até essa altura do campeonato, não se sabe quem é o vice, não se sabe quem é o senador. Eu olho para a própria chapa de Pedro com Efraim, também não está definido quem é o vice. Eu olho também para a chapa Nilvan com Bruno, também não se sabe quem é o vice. Então tem tanta lacuna dentro da formação das chapas, né? Por que eu tenho que sair na frente? Deixa o povo sair na frente. Às vezes quem ri por último, ri melhor. Mas você tem ainda aquela pretensão, já fez a consulta, já tem a garantia de poder sair, inclusive, sozinho? Olha só, eu não vou esperar essa decisão do TSE. Na verdade, não fui eu quem fez a consulta, foi o Estado de Goiás. E a consulta é a seguinte, para o público, para os ouvintes entenderem. Se um candidato ao Senado pode sair sem fazer chapa com um governador, sair sozinho, né? Na sua candidatura avulsa. Avulsa, não independente. Independente é sem partido. Então, a Procuradoria-Geral Eleitoral deu um parecer dizendo que isso é possível, mas os ministros do TSE vão decidir. Mas eu não creio que eu vou esperar por essa decisão do TSE. Na verdade, eu não vou vincular minha decisão a isso. É possível que a gente já tenha aí nas próximas semanas a definição de um pré-candidato ao governo. E pelo PRTB? Pelo PRTB. E o nome do Major Fábio surgiu da onde? Não, o nome do Major Fábio surgiu assim, primeiro por uma proximidade que eu tenho, uma pessoa que eu conheço há 15 anos, ele foi deputado federal, é um homem que não tem nada contra ele, no sentido da época que ele assumiu. Na verdade, ele foi suplente que assumiu nas duas vezes. Foi suplente de Ronaldo Cunha Lima, depois de Romero. Ronaldo, na época, afastou-se e Romero ganhou a prefeitura de Campina Grande. Ele assumiu nas duas. E também é um cara com quem eu me dou bem, eu acho que é um cara simples. Ele tem uma penetração em setores que eu não tenho, né? Mas ainda está no campo das ideias. Temos outros nomes, como o professor João Alberto também colocou o nome à disposição, que é um advogado que é vice-presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, trabalha muito com a Marcha da Família. A gente tem alguns nomes internos que são leves. E o nome leve é bom, por quê? Porque o teto é alto. De repente você está aqui e vai gerando ali uma movimentação e de repente aqueles nomes acabam caindo na graça das pessoas. Bom, mas se no caso de uma candidatura, de uma caminhada avulsa ao Senado, você efetivamente teria que votar em alguém para o governo da Paraíba. Você já tinha esse encaminhamento? Você teria esse encaminhamento? Olha só, na situação de sair uma candidatura avulsa mesmo, sem um candidato a governador, a minha tendência é deixar as bases livres para fazer as suas escolhas, né? Com a indicação de um voto mais à direita, em razão das nossas próprias convicções. Isso é uma possibilidade, porque para mim não haveria muito sentido, eu acho que até uma certa dificuldade de verbalizar no primeiro turno um apoio de um candidato que já tenha um candidato a senador. Então eu acho que talvez isso gerasse um certo conflito de compreensões. Tá. Sérgio, vou fazer duas perguntas sequenciais para a gente ir para o intervalo e na volta a gente faz aqui de alguns telespectadores. Você está fazendo campanha na base de Bolsonaro, fazendo a defesa de Bolsonaro.
Primeira pergunta, você espera um mínimo, algum gesto, algum mimo do presidente Jair Bolsonaro para Sérgio Queiroz nessa campanha? Nem que seja uma tuitada, nem que seja um elogio do tempo que você passou, ele pode até ter do tempo que você passou lá no Ministério, nem que, enfim, você espera algum gesto do presidente Jair Bolsonaro para reforçar isso, ou você nem vai contar com isso porque já soube que ele recebeu ali, enfim, diretrizes para não tocar sequer no seu nome? Ah, você quer agora ou depois do intervalo? Não, agora. Agora? Ah, que legal. Olha só, quem precisa de mim é Eu vou criança, precisar de um né? intervalozinho só pra gente, certo? Pra gente poder ler Então as tá bom, mensagens então aqui. responda agora. Pode responder agora. Eu sei que você ia deixa para os próximos capítulos. Mas olha só, eu sou muito bem resolvido na minha vida. Eu tenho muita convicção daquilo que eu sou, daquilo que eu posso fazer. E o que eu defendo, na verdade, são pautas. Como eu falei em uma pergunta anterior, as pautas que eu defendo, houve algumas reformulações, alguns aperfeiçoamentos, mas eu as defendo há 20 anos. Então, eu entendo que Bolsonaro ele vem como alguém que catalisou muitas dessas pautas. Né? Para você apoiar alguém, você não precisa concordar 100% com alguém ou alguém concordar com você. É um caminho, é uma caminhada. Então, eu não espero absolutamente nada. Na verdade, uma das coisas que eu tento ser na vida, Luiz, é não ser invasivo com as pessoas. Eu sempre tento deixar as pessoas muito à vontade comigo. E a caminharem comigo aí de leve mesmo, sabe? Ao som do vento. Então, o fato de eu defender uma pauta que é representada em boa parte pelo atual governo não significa que eu tenha alguma pretensão. Eu lhe confesso e lhe digo isso com muita sinceridade e transparência. Não, eu não espero nada de ninguém. A única pessoa que me interessa hoje saber que está comigo é minha esposa e a minha família. Até os amigos eu escuto, pondero e decido o que é que eu devo fazer. Você não vai ficar frustrado nem decepcionado com... De jeito. Bom, no outro campo, é o campo relativo ao ex-presidente Lula. Você tem andado nos municípios da Paraíba, o sertão paraibano, o interior paraibano, onde o nome do ex-presidente tem ali uma forte apelo, um forte apelo, uma forte tendência. Tem encontrado resistências em relação a isso? Ou seja, é difícil para você em alguns bolsões, em algumas regiões, dizer que Lula não presta? Você diz isso ou você esconde que Lula não presta no interior da Paraíba? Na verdade, eu não tenho feito uma campanha de falar das pessoas. Eu prefiro falar de mim. Até porque uma consciência que eu tenho tido é o seguinte, para muita gente, e aqui eu não quero entrar no mérito dessa escolha, certos políticos funcionam como ícones nas suas vidas, nas suas histórias, em momentos específicos por quais elas passaram. Como eu tenho uma larga, não só experiência, mas um carinho muito grande por desenvolvimento social, é claro que um desenvolvimento social que liberte as pessoas e não prenda as pessoas ao Estado, um desenvolvimento social que leve à autonomia. Então, eu debato muito bem essas pautas porque elas me são muito, digamos assim, elas são muito próximas da minha história, né? Então, eu tenho trabalhado nesses 20 anos com recuperação de dependentes químicos, com ressocialização de presidiários, através da profissionalização e do emprego, do retorno ao setor produtivo. Venho trabalhando com morador de rua, com empreendedorismo, cooperativismo. Então, isso para mim é um tema que eu circulo. E, na verdade, a gente sabe que há um grupo que está bem polarizado dentro das questões, mas há um grupo que está ali no meio que está mais preocupado em ouvir propostas, como você estava falando. Né? Isso aí então, é claro. Mas isso é uma fuga? Quando diz assim, não é uma fuga, porque eu nunca nego, por exemplo, que eu trabalhei com o governo, ajudei a construir essa pauta. Tem gente que diz assim, você trabalhou com o Bolsonaro, não quero saber de você. Amém. Você trabalhou com o Bolsonaro? Beleza, tudo bem. Então, as questões, a gente, do lado de fora, às vezes vê os quadros muito polarizados, como de fato a gente conversava ali fora dos estúdios, e a polarização gera realmente essa animosidade, mas tem um grupo que está ali querendo saber quem é o candidato, e não quem são os outros. A gente não pode tratar o paraibano como criança.
paraibano vai saber discernir o que ele quer para presidente, o que ele quer para governador. Eu já vi as chapas mais loucas que você possa imaginar. Eu já vi gente dizendo assim, vou votar em Bolsonaro para presidente, vou votar em João para governador e vou votar em Ricardo Coutinho para senador, vou apoiar Ricardo Coutinho. Eu já vi isso Dividido na Paraíba. Ali. Então, é claro, eu não nego o meu campo, eu não nego o que eu creio. Se você olhar as minhas entrevistas, Luiz, de fevereiro para cá, quando eu entrei nesse negócio, eu não mudei nada para adaptar a minha personalidade ao que as pessoas querem de mim. Pô, se você não gosta de mim, paciência. Eu sou isso aqui que eu falo. Se você quiser conferir, é conferir fevereiro, março, abril, maio. Então, eu sigo uma linha de defesa de princípios e de valores e tô nela. Você não fez... Tem um vídeo que saiu aí com o Nilvan Ferreira dizendo, olha, em alguns momentos precisando dizer que não votava em Bolsonaro. Você viu isso? Rapaz, eu vi as fofocas desse vídeo, né? E, assim, sinceramente, eu gosto de ser justo com as pessoas. Eu acho que pegaram só um trechinho do vídeo para tentar descontextualizar o vídeo do que Nilvan estava falando. E olha que eu não estou na chapa de Nilvan. Eu só gosto de defender a verdade, né? Poderia muito bem aproveitar esse momento para fazer uma cena. Mas não, eu acho, pelo que eu entendi, tiraram a palavra de Nilvan do contexto, tá? E colocaram ele como se tivesse tendo que forçar a barra para divulgar a candidatura do presidente. Tá. Bom, mas o que eu posso extrair de tudo isso que você falou é que você continua com seus princípios de defesa de Bolsonaro, independentemente se alguém vai gostar ou não, mas você está evitando bater em Lula. Não, eu falo da má gestão. Falo sim da má gestão. Falo. Eu falo que, por exemplo, o governo atual encerrou uma obra de transposição em um tempo que, quando você compara com o que foi feito no passado, ou seja, entrou para terminar. O governo federal, Bolsonaro entrou para terminar. Quando eu falo dos aprimoramentos, por exemplo, do Novo Auxílio Brasil, com todas as portas de saída, e faço uma comparação com Bolsa Família, é lógico que eu faço uma crítica sobre esse ponto de vista. E como jurista, eu sempre tenho dito, eu não entendo só no Brasil, né, que nós poderíamos ter Lula, sob o ponto de vista jurídico, veja bem, candidato a presidente da República. Diante de todo o conjunto probatório que nós tivemos, né, as condenações em 3 instâncias. Com isso, eu não desrespeito o imaginário das pessoas. É diferente. Eu faço uma análise técnica dos fatos, mas então você vai votar na pessoa, você quer votar nesse candidato, eu não vou dizer, você é isso, você é aquilo, você é um imbecil. Eu acho que não é assim que eu preciso fazer política. Eu trato dos fatos tecnicamente, faço as defesas técnicas e faço as comparações. E é nessa linha que eu tenho caminhado. Bom demais. Vou mandar um abraço para o Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed, uma pessoa que está acompanhando aqui também nossa entrevista. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho. Na volta aqui, pelo tempo já bem estouradozinho, a gente faz pelo menos 1 ou 2 perguntas aí dos telespectadores. 1 minutinho, a gente está de volta.